Bom, com prazer, juiz Douglas de Belo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís. Que beleza. É ele quem determinou o lockdown em 4 cidades do Maranhão, que é uma falha minha, é um dos poucos estados brasileiros que eu não conheço e gostaria muito de conhecer, mesmo porque eu leio muito o padre Antônio Vieira e lá que ele dava os seus sermões. Enfim, bom, eu gostaria muito de conhecer o Maranhão, que é lindo, os lençóis maranhenses e daí por diante. E o povo que, como todo o povo brasileiro, é a maior joia rara que nós temos aqui. E a própria história, né? São Luís, lá com o arroz do começo da colonização, tinha um papel fundamental na história do Brasil. Bom, doutor, é um prazer falar com o senhor num momento muito difícil, né? Por que o senhor entendeu que 4 cidades, inclusive a capital São Luís, tem que ter o chamado lockdown, fechamento total, né? Acho que só pode abrir farmácia, mercado e hospital. Doutor, bom dia. E por que o senhor determinou o lockdown? É uma pergunta até boba essa daqui, mas botaram aqui na pauta, eu vou fazer. Determinou porque achava que tinha que determinar, porque a coisa deve estar ruim aí. Mas o senhor, quando foi que o senhor percebeu que se não determinasse o lockdown, as autoridades não fariam isso e que a população correria um risco sério? Bom dia, doutor. Bom dia, Datena, e em primeiro lugar eu quero agradecer por suas palavras gentis aí em relação ao nosso estado, viu? Muito obrigado, você demonstra conhecimento de nossa história, respeito por nossa região e eu quero te dizer que em nome do povo do Maranhão, o meu agradecimento às tuas palavras gentis em relação ao nosso estado. É, a outra questão, assim, e sinta-se convidado a vir ao Maranhão logo que passar essa situação de desespero, venha Eu vou conhecer, nós mesmo, temos, que eu quero mesmo conhecer, não é mentira não. Eu sou um cara sim, sincero. Eu tenho nós maior temos, paixão por conhecer, principalmente a região ali dos Lençóis, né? Não só a capital é história a céu aberto, né? É só você andar aí na capital, é história a céu aberto. Mas os centro Lençóis eu quero histórico, conhecer. né? Sim, nós É, vamos te esperar aqui, você vai ser muito bem recebido em muito nosso obrigado, estado. muito obrigado. Irei sim. Pois não, doutor. Segundo, Datena, sobre a sua pergunta e uma resposta de forma muito direta, o Ministério Público propôs essa ação, juntou dois documentos muito importantes sobre a rede privada de saúde. É, a Associação dos Hospitais Privados de São Luís mandou um ofício ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e consta da ação civil pública que todos os hospitais particulares chegaram ao limite em São Luís. O maior hospital privado, que também faz parte dessa associação, até porque é sempre citado aqui, é, ele também mandou um ofício comunicando que tinha esgotado o seu limite de capacidade de atendimento das pessoas. Paralelo a esse esgotamento da rede privada, a rede pública de saúde informa, publica diariamente o número de leitos abertos e a quantidade de vagas. Havia muita vaga, porque foram adquiridos muitos respiradores aqui, uma certa preparação, mas cresceu tão rapidamente o número de pessoas precisando que ontem a situação chegou a um risco grave, porque nós ficamos sem nenhuma vaga. A situação era de muito risco para as pessoas. Não só, e aí a gente de alguma maneira já está acostumado a ver, e você inclusive noticia com muita frequência, falta de leitos em hospitais públicos, mas a situação nossa aqui é falta de leito nos públicos e igualmente nos privados. Gravíssima a situação. E caso nós não tomássemos a providência, que tem sido a única indicada até agora, já que não existe vacina, embora tenham estudos noticiados, já que não existe remédio, embora tenha um monte deles aí que dizem que pode ser eficaz, mas nenhum com confirmação. O que nós temos uniformes é a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, o ministro anterior e o atual, ambos dizendo a mesma coisa, de que o isolamento social é absolutamente necessário, os órgãos estaduais sanitários dizendo a mesma coisa, os municipais, todos indicando o isolamento social e, Datena, lamentavelmente, metade da população
de São Luís levou a sério a situação, e a outra metade trata o assunto como uma brincadeira, como algo absolutamente sem sentido. Os shoppings foram fechados e as pessoas transformaram supermercados em shoppings, substituíram e ficam passeando em supermercados, como se supermercados, shoppings fossem para as pessoas ficarem passeando. Então, infelizmente, como metade da população não aderiu ao isolamento social, a consequência veio um número gigantesco de pessoas precisando e as vagas esgotaram. Então, a única saída que havia era o lockdown, que é o bloqueio total. E deixaremos, como efetivamente deixamos, só os serviços essenciais, hospitais, farmácias, aqueles que têm a ver com alimentação. Muita gente perguntou, mas supermercado vai fechar? A gente tem que correr para o supermercado? Não, porque os supermercados vão deixar aberto a parte que trata da venda de alimentos e produtos de limpeza. A questão é que alguns supermercados aqui, muito grandes, são verdadeiros shoppings. Eles têm não só alimentos, pão, comida, arroz, feijão, carne, as outras coisas, mas eles vendem de tudo. Vende tudo. Vende roupa, vende eletrodomésticos, vendem de tudo. E aí, esses setores que quase que igualam algumas redes de supermercado aqui de São Luís a shopping, ficará fechada e ficará aberta aquela que é necessária para a sobrevivência das pessoas, que é o de venda de alimentos e produtos de limpeza. Então, não precisa correria a supermercados, porque eles vão ficar funcionando naquilo que é necessário, que é o de alimentos e produtos de limpeza, até as feiras também, que também vende produtos de limpeza, e o povo está acostumado em muitos bairros da capital e também dos municípios que compõem a grande ilha. Todos também tem uma parte da população que não vai ao supermercado, se alimenta do que adquire nas feiras. Elas vão continuar funcionando, só que agora com um controle rigoroso. E a entrada e saída da ilha, que foi uma das medidas que mais me criticaram aqui, Datena, é talvez a mais relevante, porque igual a Manaus, nós temos uma concentração populacional grande na ilha aqui. A ilha, igual a Manaus, comparando aqui, eu estou comparando Manaus, me perdoe, eu sei que a sua pergunta não é sobre Manaus, nem eu sou de Manaus, mas você tem associado aí. Eu estou entendendo o seu raciocínio. Porque a grande concentração de pessoas e o esgotamento primeiro que aconteceu no Amazonas foi exatamente em Manaus. E a circulação de Manaus com o interior foi que serviu de caminho para levar ao interior do estado a doença. Aqui no Maranhão, nós estamos com a rede de saúde esgotada na capital, tanto a pública quanto a privada, mas no interior tem sobra de vagas. Se nós permitirmos que o deslocamento fique absolutamente normal entre a capital e o interior do estado... Vai contaminar o interior também. Vai contaminar todo o interior do estado e daqui a pouco não teremos vagas também no interior. Então... a ilha aqui, você vai conhecer, nós só temos uma vinculação com o continente, é só uma ponte de ida e uma outra de volta no Estreito dos Mosquitos, em que as pessoas entram e saem de São Luís. Para a gente isolar aqui, basta fechar essas pontes, e por elas vão continuar passando só aquilo que garante o abastecimento, que são os caminhões com alimentos, produtos de limpeza e outros que servem para o abastecimento da cidade, da ilha, as ambulâncias, a movimentação de profissionais da saúde e outros serviços essenciais. O serviço de transporte do lixo, o recolhimento do lixo é um serviço essencial e vai continuar, e o lixo da ilha ele vai para o continente, então vai continuar passando por esta ponte que liga a ilha ao continente, mas fora disso, o restante é ficar em casa. E, por fim, Datena, eu queria aproveitar a sua generosidade de me permitir esse diálogo direto com os seus ouvintes, que é o de fazer um pedido. As pessoas já viram o pedido da Organização Mundial de Saúde, já viram o pedido dos pastores, do Papa, do ministro da Saúde anterior e atual, de todo mundo pedindo, de vocês da imprensa pedindo que as pessoas fiquem. A imprensa está fazendo um papel maravilhoso no Brasil em relação a esse assunto, ao esclarecer as pessoas. Todos estão pedindo. O que agora tem de novidade nessa decisão judicial aqui de São Luís, aqui do Maranhão, é que, além disso, além dos órgãos do Poder Executivo, da imprensa,
do setor de saúde, entrou na história agora o Ministério Público e o Poder Judiciário, basicamente dizendo a mesma coisa que diz a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Poder Executivo Estadual, que é: fiquem em casa, respeitemos o isolamento social para atingir um único objetivo. Qual é esse objetivo? É uma maior adesão ao isolamento social. Muita gente está pensando que com a minha ordem vão ser presas pessoas no Maranhão, vai sair prendendo todo mundo na rua. Não é essa a intenção. A intenção, ao contrário, é transmitir uma mensagem forte, aproveitando de novo a generosidade sua e de outros meios de comunicação, para pedir encarecidamente às pessoas que respeitem o isolamento social, para com isso se proteger os seus entes queridos, proteger as outras pessoas, proteger os profissionais da saúde que estão nos hospitais tentando salvar aqueles que lá chegam. E, fazendo isso, nós damos a nossa parcela de contribuição para que a rede de saúde não fique mais esgotada do que já está. O sistema de circulação das pessoas da rua, na rua das ruas da ilha, o sistema está restrito, senhor juiz? Ficará restrito. Eu não sei se você noticiou, essa notícia particularmente eu não vi se você noticiou, mas a Rua Grande, que é uma rua tradicional aqui de comércio em São Luís, quando você vier eu peço que você conheça, é lindo também, porque é antiga e é histórica. As pessoas estavam transitando, Datena, pela Rua Grande como se nós estivéssemos aqui em uma véspera de Natal fazendo compras. É uma loucura antes dessa decisão judicial. Agora, o governo do estado já colocou a polícia militar em todas as esquinas da Rua Grande, que era o local de maior aglomeração de pessoas, e as pessoas continuam circulando por lá, mas agora em muito menor número. Só aquelas que realmente estão se deslocando aos bancos para receber os benefícios assistenciais, que são necessários nesse momento. Muita gente me pergunta, mas doutor, como é que as pessoas não vão poder trabalhar, como elas vão viver? É a hora dos benefícios assistenciais funcionarem. Esse recurso que o governo federal está destinando às pessoas, a minha única preocupação é a forma como isso aconteceu. Até agora eu não consegui compreender por que tem que chegar, tudo né? Na caixa. Tem que chegar às pessoas. E eu até agora, Datena, eu não consigo entender por que centralizaram exclusivamente na Caixa, porque as filas na Caixa Econômica Federal estão loucas, meu amigo. É muita gente na porta da Caixa Econômica aqui no Maranhão. Eu vi notícias também do Rio de Janeiro, uma situação assim de milhares de pessoas concentradas em um só local. Isso um reforço da rede privada ajudaria muito, né? Ajudaria, é hora de integração, era hora de chamar a FEBRABAN, unir forças, todos os bancos. Principalmente no começo, né? Não no fim. Eles pretendem, quando aliviar, no começo. Exatamente. Se tivesse descentralizado, nós não estaríamos com essa concentração de pessoas gigantescas na porta da Caixa Econômica Federal. A propósito disso, Datena, há uma decisão judicial aqui da Justiça Federal do Maranhão determinando que a Caixa Econômica Federal melhor organize as suas filas para evitar essa aglomeração. E uma decisão minha contra os outros bancos, porque eu não posso julgar a Caixa, só a Justiça Federal pode julgar a Caixa Econômica, mas em relação aos outros bancos tem uma decisão minha, igualmente proibindo que ocorra esse tipo de aglomeração na porta dos bancos e com isso acelerar a contaminação das pessoas. Pelo que a gente viu aqui ontem em São Paulo, a quarentena está sendo descumprida a olhos grandes, como diria lá no interior de São Paulo. Porque o que tinha de gente na rua aqui em São Paulo ontem, numa véspera de feriado, e anteontem, parecia que era véspera de feriado mesmo. Quer dizer, não existe feriado dentro de quarentena. Quarentena é circulação mínima de pessoas. Bom, teve tanta gente aqui que anteontem houve um engavetamento com 5 ou 6 carros. Eu dizia, no começo dessa quarentena tinha 5 ou 6 carros na rua. Agora, esses 5 ou 6 carros estão engavetando. E ontem houve um sério acidente aqui na rodovia Castelo Branco, dos principais pontos de trânsito do estado de São Paulo, entre 2 ônibus com uma pessoa morta, não sei se morreu mais gente, e várias pessoas feridas. E o trânsito enorme. Se aí o sistema colapsou de saúde, a tendência, o senhor acredita, que por esse número de gente que a gente viu circulando na maior cidade do país, uma das 10 maiores do mundo,
tenda a isso também, senhor juiz? Eu penso que pode acontecer, sim. Essa é a grande fonte. A aglomeração de pessoas é que acelera o processo. Eu acho que aqui no Maranhão, Datena, até houve uma ilusão das pessoas. Como, eu não sei se você viu, o governo do estado do Maranhão conseguiu trazer alguns respiradores da China, chegaram vários respiradores. Eu acho que isso causou na cabeça das pessoas também a impressão de que era inesgotável. Tranquilidade, isso. Né? Tranquilidade, tá chegando respirador da China, vai dar tudo certo. Não, as pessoas precisam. Eu nem gosto de ficar citando, pessoas de outros países. Parece que nós não temos heróis aqui, mas nós temos muitos. Mas tem uma frase que eu não posso esquecer nesse momento, do John Kennedy, aquela de que não é o momento de você pensar no que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país. Eu acho que isso se aplica perfeitamente. As pessoas estão todas pensando o que o Ministério da Saúde, o que as secretarias de saúde, o que os hospitais privados podem fazer para me salvar caso eu adoeça. Agora é a hora das pessoas pensarem o que eu também posso fazer, para não precisar ser mais um a superlotar e esgotar a rede de saúde, seja pública ou privada. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, se eu tenho visto no noticiário, confirmando o que você diz, essa aglomeração de pessoas em São Paulo pode transformar São Paulo. Eu não, imagino que não posso comparar São Paulo com São Luís em termos de proporção e força, mas dá para comparar São Paulo com Nova York. Nós vimos o que aconteceu em Nova York. São Paulo é uma cidade comparável a Nova York, é uma cidade gigantesca. E caso não se tome providências fortes em São Paulo, e me desculpe, sendo eu aqui de São Luís, querer opinar sobre o que deve ser em São Paulo, mas pelo exemplo que tivemos de Nova York, se São Paulo, que é igualmente uma metrópole de influência significativa para toda a América, se em São Paulo ocorrer algo parecido com o que aconteceu em Nova York, muita gente vai morrer, Datena. Muita gente vai morrer. E eu, assim, me somo a você, me dirigindo aos teus telespectadores. Olhem, fiquem em casa, pelo amor de Deus. É muito importante nesse momento cada um fazer sua parte. É claro que as pessoas devem cobrar, desde o Ministério da Saúde, passando pelo governo do Estado e Prefeitura, deve cobrar do poder público e cobrar do hospital privado, que ele paga aquele seu plano de saúde e tudo. Sim, tudo bem, é natural isso. Mas pense, pelo menos por um instante, que você que está ouvindo nesse momento o programa do Datena, que uma parte da responsabilidade, 50% da responsabilidade, não é do governo federal, não é do governo estadual, não é da prefeitura e nem do teu plano de saúde, é sua. Fique em casa, faça um sacrifício, faça um esforço. Para você ter uma ideia, Datena, eu vou dizer agora para ti uma coisa grave aqui. Eu recebi muitas no meu... Eu uso as redes sociais, porque eu acho que é importante que o Poder Judiciário tenha essa comunicação com a sociedade precisa compreender aquilo que nós decidimos. Juiz não tem voto, juiz não tem a legitimidade do voto popular. Então, as nossas decisões, elas só são respeitadas se as pessoas compreendem essas decisões. E a divulgação delas no Diário da Justiça não faz ninguém compreender. O que faz a pessoa compreender é isso que você está generosamente me permitindo aqui, que é o de explicar para as pessoas em uma linguagem simples a minha decisão. Então, eu uso muito as redes sociais para divulgar a decisão e explicar a decisão para tentar ser compreendido pelas pessoas. Você sabe qual foi a maior reclamação contra a minha decisão que eu recebi ontem? Não. Foi de pessoas preocupadas porque as suas empregadas domésticas não vão poder ir para as suas casas, limpar suas casas, arrumar suas casas, fazer sua comida. E minha empregada doméstica, doutor, vai poder vir? E a minha empregada doméstica? Isso é próprio do ser humano, né? Olhar para o próprio umbigo, né? As pessoas, em um momento grave como esse, um absurdo, não querem se preocupar nem de proteger a pessoa que presta serviço para ele. É isso. Não quer se proteger também. Não está preocupado com a saúde da pessoa que vai lá. Está preocupado que não vai limpar a casa para ela, né? Esse é o detalhe. É impressionante. Muito triste isso. Esse mas, tipo doutor, de pergunta, desse aspecto, por exemplo, que cria um problema para quem pensa desse jeito,
e não são poucas pessoas que pensam desse jeito, porque muitas diaristas perderam emprego por causa disso. Foram colocadas na rua porque não podem trabalhar, entendeu? Além disso, a falta de mobilidade urbana, né, a falta de trânsito de pessoas nas ruas, ocasionaram algumas imagens de gente sendo algemada, mulheres sendo algemadas, velhos sendo empurrados e daí por diante. Como é que se pode conter a violência de alguns agentes de segurança em relação ao cumprimento do lockdown? Olha, é preciso muita prudência nesse momento. Eu acho que nós não podemos banalizar o sistema penal. O sistema penal ele precisa ser utilizado para coisas graves. É crime contra a vida, é estupro, é violência contra mulheres, é feminicídio. Enfim, nós temos muitos crimes graves que devem ocupar o sistema penal. Muita gente me perguntou, doutor, a sua ordem então é para sair prendendo quem andar na rua? Não, a ordem não é essa. O que eu estou tentando é convencer as pessoas, pela via de uma comunhão de entendimentos, somar o Judiciário e o Ministério Público a um pedido às pessoas para ficarem em casa. Então, a intenção não é essa e não é essa a recomendação aos órgãos de segurança, que utilizem da força e violência para prender pessoas. É preciso muita prudência e diálogo nesse momento, na hora de abordar as pessoas que estão se deslocando. Não pode partir do princípio que se trata de um moleque, uma pessoa irresponsável que está circulando. Tem muita gente que está circulando porque precisa, porque é necessário. E as pessoas vão continuar, inclusive o sistema de transporte público para esses serviços essenciais vai continuar funcionando aqui em São Luís. Então, o que eu recomendo aqui no Maranhão e em qualquer lugar do país é prudência e equilíbrio na abordagem. Vamos ao equilíbrio, ao meio termo, ao sentido aristotélico ali lá da ética Nicômacos, do equilíbrio. Encontrar o meio termo, encontrar um ponto de equilíbrio, que é o de fiscalizar, mas sem ofender, sem agredir, sem nenhuma atitude de violência contra a pessoa. Sem ter abuso de autoridade, né? Sem abuso de autoridade. É absolutamente desnecessário, nesse momento de desespero, qualquer prática de abuso de autoridade. Nós temos que utilizar os espaços de comunicação que nos for dado, como este que eu repito, e novamente agradecendo, para tentarmos convencer as pessoas de que é necessário nesse momento para conseguir salvar suas vidas e a dos seus queridos. Eu perdi um tio, Tatiana, um irmão da minha mãe, há poucos dias, semana passada, por conta dessa pandemia. E eu sei o quanto isso representa de sofrimento. Se as pessoas continuarem circulando, vai acontecer dentro da família delas também. A situação é muito grave, não é momento de brincadeira, é momento de coisa séria, de tratar com seriedade o assunto. Doutor, o senhor disse uma palavra que a gente está bem próximo de acontecer isso, né? Porque, segundo o ministro disse ontem, o ministro da Saúde, nós poderemos ter mais de 1.000 casos por dia. Eu acho até que a gente vai passar essa cifra. Por outro lado, a questão econômica, porque tem a crise sanitária, que é a mais importante, que leva a vidas. Mas que vidas dependem de emprego também. E estão muitas pessoas já no desespero, porque estão perdendo os seus negócios e perdendo os seus empregos. Essa é a grande realidade, isso é uma coisa clara. Tem gente que está abrindo durante a quarentena, coisa que não deveria abrir aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil, para não poder fechar completamente o seu negócio. É possível a pessoa ficar em lockdown e ao mesmo tempo, na realidade, continuar com esperança de que possa comer no dia seguinte, se o auxílio que o Estado está prometendo não está chegando até essas pessoas? Olha, Datena, eu compreendo perfeitamente essa preocupação, esse sofrimento e esse desespero das pessoas, e isso é comovente. E como eu acabei de exemplificar um caso tanto de um lado de pessoas, inclusive da minha família, como já disse, um irmão da minha mãe, um tio faleceu semana passada, vítima do Covid-19. Da mesma forma, tem muitos amigos meus e parentes, inclusive, que foram obrigados a fechar seus
seus negócios. Eu tenho uma irmã que é dona de lanchonete que está fechada, foi o primeiro que fechou e ficou sem renda. Tá em casa numa situação desesperadora. Tem outras pessoas, amigos meus, que trabalham com transporte coletivo de pessoas, tem van para transportar pessoas e está parado, e está na mesma situação, dizendo como eu vou fazer. Eu digo, o banco vai tomar a minha van, eu não vou poder pagar as prestações, como é que eu faço? Não tem mais como trabalhar. Todos os dias essas reclamações chegam a mim, esses lamentos, esse desespero, e eu compreendo perfeitamente. Mas essas pessoas, se elas têm um negócio, alguma coisinha elas têm de reserva para conseguir se segurar ali. Eu até falei para essa pessoa que tem as vans financiadas, eu disse, olha, fica em casa, vende uma delas, seja lá o que for, e pega o suficiente para você ficar comendo junto com sua família durante um tempo. Fica tranquilo que lá na frente os bancos vão ter que relevar essas prestações, as pessoas vão ter que refazer tudo depois de que passar essa pandemia para reequilibrar as coisas. E assim precisa ser feito. E quanto aos que não têm essa reserva, pequena que seja, é a hora de funcionar esse recurso que foi reservado para entrega para as pessoas, dos R$ 600, que pode chegar a 1.200, precisa chegar. A solidariedade, que são aquelas pessoas que distribuem cesta básica, colabora, faz doações, precisa ser intensificado. Nós precisamos cultivar em nosso país a cultura da solidariedade para tentar manter todo mundo vivo e sairmos todos vivos ao final desta pandemia. E a economia vai se recuperar rapidamente após essa pandemia. Da mesma forma rápida que caiu, ela subirá. E um fato mais relevante para tentar concluir meu raciocínio esse desemprego, essa perda de empregos. Muita gente perguntou, mas vai acontecer? Eu disse, vai acontecer independente do lockdown aqui em São Luís. Já está acontecendo. As pessoas já estão sendo demitidas, já foram demitidas. Os negócios já fecharam, pararam, independe da nossa vontade. A economia mundial está em recessão. Então isso, com ou sem o lockdown em São Luís, esse impacto na economia já aconteceu em todos os países do mundo. A diferença vai ser se nós vamos estar vivos, os nossos familiares estarão vivos, as pessoas que nós gostamos estarão vivas ao final dessa crise louca, para nós nos recuperarmos todos juntos. Mas para os que morrerem não tem volta, Datena. Só para quem, mesmo que passe um pouco de fome, só de ida, sobreviva para depois voltar com toda a força. Doutor Douglas, o detalhe é o seguinte, a sua posição é muito difícil. Já teve um cara aí, como eu citei no começo da entrevista, que ele foi visto falando sozinho, virado para o mar. Não é? Aí os caras falaram, o padre enlouqueceu, era o padre Antônio Vieira. Padre, o que o senhor está fazendo? Estou pregando aos peixes, porque eu falei a vocês não me ouviram. O senhor deve estar mais ou menos nessa posição aí, enfrentando problemas, inclusive com amigos e, como já disse, e da própria família. Mas o senhor valoriza mais a vida do que qualquer outra coisa. É uma decisão corajosa. Essa decisão tem tempo determinado e ela vai ser revogada à medida que a coisa melhorar? Essa é a ideia. Eu decretei apenas por 10 dias, Datena. E eu espero que esses 10 dias em recolhimento absoluto aqui em São Luís seja suficiente para desafogar a rede de saúde, privada e pública, que nós consigamos abrir bastante vagas nesse período, não só com a aquisição de novos equipamentos, mas também e principalmente com as pessoas se curando e entrando menos gente na rede. Se com 10 dias der tudo certo, nós liberaremos. A ordem é apenas 10 dias de lockdown. Um pouco de paciência, não vai durar tanto tempo assim. E logo depois nós retomamos já com as redes de saúde pública e privada um pouco mais tranquila. O senhor pode me passar a atualização, já que a gente não sabe, eu não tenho aqui de cabeça todos os estados brasileiros, mas a atualização da situação, por exemplo, de São Luís, qual é a realidade que levou o senhor a tomar a decisão do lockdown? Foi a informação. A rede de saúde privada, a Associação dos Hospitais Privados e o maior hospital privado informaram que não havia mais nenhuma vaga, estava esgotado.
Havia apartamento para uma pessoa com 3. Não havia vaga na rede de saúde privada. E o Estado do Maranhão divulgou a mesma situação em relação à rede pública. Então foi um esgotamento completo. Nesse mesmo dia, o Estado conseguiu que chegassem mais alguns respiradores e abriu algumas vagas. Se não me falha a memória, 20 e poucas vagas a mais em um hospital privado. O Estado requisitou e colocou em funcionamento um hospital privado que estava fechado. Abriram algumas vagas, mas imediatamente já havia gente para essas vagas. Então a situação era realmente muito crítica. Com o lockdown agora, a nossa expectativa é que consigamos diminuir. Nós chegamos aqui a São Luís a ter o maior aumento. A informação nacional era de que o Brasil estava duplicando o número de mortes a cada 6 dias. São Luís estava se igualando aos Estados Unidos e estava a cada 5 dias dobrando o número de mortes. Então, era uma situação muito grave que, se não fosse decretado esse lockdown, em um espaço muito curto de tempo, nós teríamos aqui, com certeza, pessoas morrendo dentro de ambulâncias sem poder entrar nos hospitais da ilha de São Luís. Doutor Douglas, que Deus nos ajude, porque a situação é esta mesmo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e vamos torcer para que alguém encontre um remédio. A vacina é difícil encontrar em pouco tempo. Enquanto isso, fazer o possível para se manter vidas, né? Se manter a economia funcionando, pelo menos o essencial, e para que as pessoas também não morram de fome. Um abraço grande, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Um prazer enorme é meu. Eu encerro agradecendo o começo da nossa entrevista, que foi a sua demonstração de respeito e consideração pelo Estado do Maranhão, e de conhecimento sobre o nosso Estado. Então, muito obrigado por suas palavras gentis em relação ao Estado do Maranhão. Digo essas palavras em nome de todos os maranhenses. E o segundo agradecimento é pela generosidade de ter me proporcionado um espaço tão grande para me dirigir aos seus ouvintes e, com isso, dialogarmos o Poder Judiciário diretamente com as pessoas, transmitindo as explicações e esclarecimentos sobre nossas decisões. Um grande abraço. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado ao senhor.